Bom dia, meus amados irmãos. É um imenso prazer estar aqui de volta para falar sobre sonhos proféticos. E hoje nós vamos falar sobre sonhos relacionados à vinda de Jesus. Amados, eu tenho esse canal aqui sobre sonhos proféticos, mas eu vou falar para vocês com toda a seriedade, do fundo do meu coração. Interpretar sonhos é de grande responsabilidade. Você tem que ter discernimento espiritual, leitura da palavra. Você tem que ter todo um cuidado para falar uma coisa, de repente está falando coisa que você não sabe. É de imensa responsabilidade. Principalmente quando se trata da vinda de Jesus. Tá, meus queridos? As pessoas vão sonhar, quer sejam elas crentes, quer não sejam crentes, elas podem estar em afinidade com Deus e com o Espírito Santo, podem não estar, mesmo assim, elas terão sonhos proféticos ou não, ataques espirituais. Lembrando que Nabucodonosor não era uma pessoa de Deus. E, no entanto, ele teve sonhos proféticos que foram interpretados por Daniel. Ele não era de Deus, mas ele teve sonho. Deus deu sonhos proféticos a ele. Então, falar de sonhos tem que ter muita responsabilidade e, principalmente, estar sempre analisando as escrituras. Inclusive, nesse canal, se você perceber, tá lá dizendo assim, sonhos proféticos, sonhos à luz da palavra. Porque, irmãos, nós somos corpo, alma e espírito. Os nossos sonhos, eles podem ser de Deus, eles podem sofrer influências da nossa alma, o nosso querer, da nossa carne, do nosso organismo, como eu posso dizer, do nosso sistema biológico. Nós temos nossas necessidades da carne, temos nossas necessidades da alma e também temos a nossa conexão com Deus, que é o nosso espírito. Sonhar com a vinda de Jesus pode ser um sonho profético? Pode. Pode vir da alma? Pode. Você, de repente, tem a preocupação de se estar ou não estar salvo? Tem a preocupação de que Jesus venha agora ou não? Tem a preocupação com seus parentes, que eles podem ou não podem ter a salvação? Você tem essas preocupações, e essas preocupações são da alma. São da alma. Todos nós podemos sonhar com a vinda de Jesus. Eu já sonhei com a vinda de Jesus. A minha filha já sonhou com a vinda de Jesus. Jesus vem? Vem. Ele prometeu que vem. Agora, prestem bastante atenção. Jesus disse que ele vem, mas na sua palavra, ele diz: ninguém sabe o dia nem a hora. Mas por que Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora? Ora, gente, se você souber o dia e a hora, se todos souberem o dia e a hora que Jesus vem, vão acontecer várias coisas. Primeiro, Jesus vem tal dia X. Ele me revelou que vem dia X, ou revelou para alguém que vem dia X. Eu posso pecar, eu posso cometer injustiças, porque Jesus só vem naquele dia. Quando estiver perto daquele dia, o que eu vou fazer? Vou me pedir perdão, vou me ajoelhar e vou com Jesus. Embora eu tenha cometido pecado, mas ele só vem naquele dia, então vou andar segundo a carne, vou pecar, vou praticar iniquidade.
E quando estiver perto do dia e da hora de Jesus voltar, aí eu vou me voltar para Deus. Aí eu vou me reconciliar com ele e vou com ele. Tem lógica isso? Não tem lógica, né? E também a palavra do Senhor diz o seguinte. Que nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma, por nada. O medo é uma brecha no mundo espiritual, porque do medo surge a falta de fé. A falta de fé, ela vem do medo, da insegurança, da ansiedade, né? Então, nós não devemos estar ansiosos por coisa alguma. Então, se alguém dá uma data da vinda de Jesus, se alguém der qualquer data, o dia e a hora, o que vai acontecer com o povo? O povo vai ficar ansioso, vai ficar temeroso, vai ficar, meu Deus, será que tem alguma coisa em mim que vai fazer com que eu fique? Vai criar um pânico, vai criar um medo, uma insegurança. Sinceramente, se alguém der uma data, uma hora em que Jesus vai voltar, e isso vai contra a Bíblia. Jesus não disse o dia nem a hora. Ele só deu sinais, alguns sinais. Os sinais todo mundo pode ver. Os sinais. O dia nem a hora ele não deu. Porque Deus sabe que o nosso organismo, a nossa ansiedade, o nosso medo pode ser um atrapalho para que nós possamos ser salvos, porque vai criar um medo, vai nos faltar fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Satanás sabe disso. Satanás sabe que o medo, a falta de fé, a insegurança podem ser, tá? Subsídios que vão corroborar para que você não venha a ser salvo. Podem corroborar. Então, olha só, Deus não disse nem o dia, nem a hora que ele há de vir, porque ele conhece o ser humano. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que nós somos fracos, nós somos falhas, nós somos sensíveis, nós somos ansiosos, né? E nós corremos o risco de sofrer influências malignas, de dar brecha ao inimigo. Jesus, sabendo que Satanás poderia se aproveitar desse momento de fragilidade, de medo, e poderia atuar na vinda de Jesus. Na verdade, ele vinha atuando há muito tempo, trazendo o medo, a insegurança, a incerteza. Ele vem trabalhando há muitos anos. Inclusive, já existem revelações muito antigas de pessoas que calcularam, tiveram revelações da vinda de Jesus e não houve. O que isso resultou? De pessoas que tiveram revelações da vinda de Jesus, aí Jesus não veio. O que aconteceu? Aconteceu o que o inimigo queria. As pessoas pararam de acreditar que Jesus viria, começaram a ter falta de fé, o amor começou a se esfriar, né? E então, isso foi esse tipo de profecia Satanás adora. Porque as pessoas vão parar de acreditar nas profecias que são verdadeiras. Olha só, mas como saber se uma profecia ela é verdadeira? Primeiro, tem que analisar. A Bíblia fala, né? Na Bíblia diz que nós devemos julgar não o profeta, mas a profecia. Ah, mas aquele profeta, ele já profetizou coisas que já se cumpriram e ele tem uma vida com Deus. Só que agora ele teve uma profecia falando da data. Não estou julgando esse profeta, estou julgando a profecia. Jesus deixou data? Não deixou data. Ó, meus amados irmãos, eu quero dar um exemplo aqui. Eu estava analisando aqui no YouTube uma enxurrada de profecias sobre a vinda de Jesus. Teve uma profecia que eu estava até conversando, né? Batendo isso com meu irmão que está em outro país agora, o Jairo. A gente estava até conversando sobre isso.
Eu estava vendo uma profecia, um vídeo de uma profecia de uma criança que viu anjos. E o que os anjos estavam falando para essa criança falou para sua vovozinha. Olha só que os anjos falaram. Aí a criança falou assim, que o anjo falou que Jesus já vinha, disse a data, tudinho. Não vou dizer aqui a data, mas a criança disse a data para a vovozinha. E falou outras coisas. Falou outras coisas que eu fiquei analisando cada parte do vídeo, cada revelação. Lembrando, antes de eu falar com detalhes sobre a revelação dessa criancinha, lembrando que Satanás trabalha com meias verdades. Quando ele foi enganar Eva lá no paraíso, ele falou meias verdades, né? E algumas partes ele falou mentira para Eva. Uma hora ele falou a verdade, hora ele falou mentira, né? O que foi verdade que ele falou para Eva? Que Eva teria o conhecimento, ela teria mais conhecimento, né? E depois contou mentira, que ela seria como Deus. Não, nunca seremos como Deus, né? Ele tentou ser como Deus. Então, Satanás trabalha com meias verdades. Tem profecias que vão falar coisas que estão na Bíblia, que vão acontecer, tem, mas que podem também ter coisas falsas no meio, porque o Satanás trabalha com meias verdades. Aí no meio dessa profecia, primeira coisa errada que eu detectei, falou do dia, a data que Jesus viria, tá? Isso já foi um erro. Aí segundo, ela estava falando lá que na vinda de Jesus, algumas crianças ficaram na vida de Jesus. Gente, bebês, não tem como. Não tem como criança inocente, sem pecado, que ainda não conheceu o pecado, ficar na vida de Jesus. Aí os anjos tinham que vir para alimentar, porque elas ficaram na vida de Jesus. Isso não tem lógica. Aí eles estavam falando lá, né? Eles estavam falando essa mesma profecia. Eles estavam falando que no céu, já estava no céu, essa criancinha já estava no céu. Aí no céu tinha algumas pessoas tristes, porque como elas não trabalharam para Deus, elas não receberam galardão. Meu Deus, gente, no céu, a Bíblia fala, está escrito que no céu não haverá tristeza. E com relação ao galardão, todos receberão galardão. Todos, né? Primeiro, só do fato de tu crer, tu já recebe galardão, né? O que crê já recebe uma coroa, que é a coroa da vida, né? Já recebe a coroa. Aí aquele que praticou a justiça vai ter coroa. Aquele que foi fiel a vida toda vai ter coroa. Aquele que ganhou almas vai ter coroa. Tá? Então tem vários galardões. A Bíblia fala de aqueles que resistirem a provações, muitas provações, e foram resistentes, vão receber coroas. Os líderes que ganharam almas, que praticaram uma justiça, né? Aqueles que tinham controle, disciplinas espirituais. Aqueles que serviram fielmente. E vão ter galardão. Todos vão estar felizes no céu. Então, isso vai contra a palavra, gente, né? Então, a partir do momento que você crê, primeiro, aos que creem, já tem a coroa da vida, né? Aqueles que creem, já tem a coroa da vida. Agora, claro, né, que tem vários tipos de galardões. Mas assim, aí tem gente falando assim, mas certamente o Senhor não fará qualquer coisa sem antes falar aos seus profetas. Sim, o Senhor está
sonhar com a vinda de Jesus. Muitas pessoas vão sonhar com a vinda de Jesus. Entendeu? Jesus vai revelar que ele está voltando, sim. Mas nós devemos ter cuidado com essas revelações, tá? Porque tem que ser segundo a Bíblia, que foge da palavra da verdade. Porque tem gente calculando, falando que os judeus vai ter as festas das trombetas, que os judeus vão tocar as trombetas. O que tem a ver as trombetas dos judeus com a vinda de Jesus? Nada. Primeiro, quem vai tocar, a palavra do Senhor diz em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, que quem vai tocar a última trombeta vai ser o 7º anjo. Os anjos vão tocar a trombeta. Nenhum momento a Bíblia está dizendo que os judeus vão tocar a última trombeta e Jesus vai voltar. Gente, nós devemos ter discernimento espiritual, ter sabedoria e buscar a Deus, buscar a palavra. É o princípio da sabedoria. Leia a palavra de Deus. Isso é sabedoria. Buscar o que vem de Deus, a palavra do Senhor. Nós devemos ter muito, muito cuidado, gente. Eu tenho esse canal aqui, mas até eu mesma, muitas vezes eu fico pensativa, preocupada com as coisas que eu tô falando. E eu penso até, às vezes eu oro e digo, Senhor, não deixa que eu fale nada que não esteja na tua palavra, que não venha de ti, que venha da minha alma, de mim mesma. Não devemos falar, devemos examinar as escrituras. É a palavra de Deus. Então, o que significa, irmã, sonhar com a vinda de Jesus? Significa, se você sonha com a vinda de Jesus, significa que você tem a possibilidade de ir para o céu. Significa que você pensa em Jesus. Significa que você se preocupa com a sua salvação. Significa isso. Tá? Mas no meu sonho eu sonhei que eu fiquei, que todo mundo foi embora, eu fiquei na grande tribulação. Então, ore, se reconcilie com Deus para que você não fique. Jesus já voltou? Não. Jesus ainda não voltou. Jesus, sonhei que eu fiquei, mas Jesus ainda não voltou, então ore, se reconcilie com Deus para que você não fique. Pronto. Jesus ainda não veio. E que se prepare para a vinda dele. Agora, se você está sonhando com data, pode ser um ataque espiritual? Pode. Mas muitas pessoas estão sonhando com data, Elas estão erradas? Muita gente... Olha, vocês se lembram quando o rei Saul foi pesquisar os profetas e para saber se ele ganharia ou não ganharia a guerra? Um espírito de engano tomou conta da maioria dos profetas. Só um disse que ele ia morrer. A maioria disse que ele ia vencer. No entanto, o que aconteceu? Só um estava certo. Um falou que ele ia morrer na guerra e ele morreu. O espírito de engano estava na maioria dos profetas. Deus permitiu. O rei Saul estava no erro, Deus permitiu. Então, tem muita gente falando aí que Jesus está vindo, não sei o quê. Aí colocou a data. Preste atenção. Veja o que está escrito na palavra do Senhor. Examinar as escrituras, né? Examinai as escrituras e julgueis a profecia, não o profeta, né? Não o profeta, não fale mal de repente essa pessoa teve uma revelação, uma criança teve uma revelação, não vá falar mal dessa criança, não vá falar mal desse profeta. Julgue a profecia, porque nós temos influências do nosso corpo, né? Da nossa carne, nós temos influências da nossa alma, do nosso querer. Eu almejo muito que Jesus venha voltar, eu almejo muito isso, acabo sonhando. Pode ocorrer isso? Pode. Sonhei com os números.
Sonhar com números. Gente, a gente pode sonhar com qualquer coisa. Os números, eles fazem parte do nosso dia a dia. Assim como beber, comer, né? Vestir, calçar. Tudo faz parte do nosso dia a dia. Inclusive os números fazem parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. A gente pode sonhar com números e pode não significar nada. Ou pode ser um engano. Satanás usando dos nossos sonhos, da nossa alma, da nossa ansiedade, para nos enganar, para nos aterrorizar, causar medo, causar falta de fé, causar falta de esperança. Então, mas então o que significa sonhar com o arrebatamento, sonhar com a vinda de Jesus? Significa que Jesus quer te salvar. Significa que Jesus quer te purificar. E que ainda dá tempo. Jesus ainda não voltou. Há tempo. E você não deve se preocupar. Fica ansiosa, com medo. Tem que descansar. Tem que descansar no Senhor. Jesus não deixou o dia nem a hora justamente para que você não fique preocupado. Se preocupe em praticar justiça, em praticar a santidade, estar com comunhão com Ele, descansando nele. Jesus vem no momento em que você estará pleno, em comunhão com Ele, descansado, sem medo. Eu acredito que Jesus vem nesse momento em que nós não estaremos aflitos. Porque os Illuminati, não sei quem, os Simpsons, falam que tal dia vai acontecer o juízo final. Eles sempre farão isso. Sempre farão isso. Eles trabalharão para isso. Mas o dia eles não sabem, não. Eles podem saber muitas coisas, porque eles trabalham para que essas coisas aconteçam, mas a vinda de Jesus, eles não sabem. Nunca irão saber. Meus amados irmãos, não perca a sua fé. No final dos tempos, o amor, a fé, a esperança em Deus, de muitos esfriarão, e Satanás vai trabalhar para que isso aconteça. Vai trabalhar para que isso aconteça. Não deixe que essas revelações, que vão trazer frustrações, descrenças, venham afetar a sua vida. Jesus quer te salvar, mas Jesus quer que você espere Ele, não com medo, não com ansiosos. Não, Jesus não quer que você espere Ele dessa forma. Jesus não quer que você espere Ele aflito, e sim feliz, trabalhando, fazendo a obra dele com justiça. É assim que Jesus quer que você espere Ele. Se você anda ansioso, preocupado, eu quero orar por você. Ore comigo nesse momento. Ore. Vamos esperar Jesus voltar. Primeiramente, vamos pedir perdão dos nossos pecados. Vamos nos apegar mais à palavra de Deus, à palavra da verdade. Focar na verdade. Focar na santidade. Focar em tudo que Jesus traz de bom. Tudo que vem de Jesus é bom. Jesus é paz. Jesus é esperança. Ore comigo. Senhor Deus e Pai que está no céu. Senhor, te apresenta essa pessoa que está aflita, que sonhou com arrebatamento, com a volta, com o suor da trombeta. Senhor, tu quer salvar essa pessoa, tu quer salvar toda a família dela. Assim como nos dias de Noé, tu salvou Noé e toda a sua família. Senhor, eu sei a preocupação dessas pessoas e tu sabe muito mais. Vá na vida dessa pessoa que está preocupada, ansiosa, leva a calmaria, leva a paz, leva o amor, a confiança, e que ela não venha a perder a fé em ti, a confiança em ti. Que o dia que Jesus voltar, que tu voltares, esse dia vai ser maravilhoso. Essa pessoa, ela possa ter um encontro contigo, que ela possa receber a coroa da vida e outros galardões. Que ela possa receber não só a coroa da vida, mas outros galardões que tu queres dar para essa pessoa, Senhor, que ela possa receber.
Que através dela as pessoas possam ser salvas através do testemunho, da fidelidade, da prática da justiça, que ela possa salvar pessoas através do seu testemunho, das suas práticas de vida, seu modo de vida que é baseado em ti, Jesus Cristo. Que ela não seja enganada, que ela conheça a tua palavra, que ela confie em ti, Senhor. Visita essa pessoa, visita toda essa família, guarda, salva do espírito do engano, salva da falta de fé, da falta do amor, da frustração, da mentira. Salva, Senhor. Liberta. Tu és a verdadeira, tu és a palavra que liberta. Tu és tudo, Senhor. Esteja com essa pessoa e com toda a sua família. E que ela possa dizer a todo momento, não só em uma data específica, mas a todo momento, até neste momento agora, que ela possa dizer: ora vem, Senhor Jesus. Amém.